Pronto. Gente, é o seguinte. Não, Thaís, eu vou falar agora. Já são, então, 19h42, eu coloquei para gravar aqui agora, tá? Pois a gente, esperando o pessoal entrar, e tem pouca gente hoje, e se demorarem, o tempo acaba, né? Além do que, 8h30, eu tenho outra live, né, com a outra turma aí da faculdade. Então, é o seguinte, eu vou fazer a devolutiva da prova para vocês, vou comentar a prova com vocês rapidamente agora, e com vocês. Vou mostrar a prova para vocês, e vocês vão... vou deixar ela disponibilizada lá no portal da turma, e, pra, e aí a turma pode pegar, Thomas, e dar uma olhadinha, e disponibilizar, e olhar lá e conferir as provas, tá? Beleza? É o seguinte, aqui. É o seguinte, parece que tem uma questão para alguns de vocês que deu, ela foi marcada lá, e alguns de vocês marcaram ela corretamente, mas ela está sendo valor atribuído para aquela questão, então ela aparece zero, mesmo para aquela pessoa que acerta, ela, ela fica atribuído o valor de zero. Então, aconteceu isso em algumas provas, em uma única questão, tá? Então, eu já conversei com o pessoal lá do EAD, e não foram para todo mundo, de todas as pessoas aqui, tá? Algumas pessoas marcaram a questão errada, então a questão está errada, então a questão é zero mesmo, mas agora, para aquele que marcou a questão correta, para aquelas pessoas que marcaram a questão correta, vai ser atribuída a nota certa, tá? Então, por exemplo, a Thaís está aqui conosco, eu vou olhar isso amanhã, Thaís, lá com o pessoal, vou ter que corrigir manualmente de cada pessoa para verificar isso. A prova também da Carol, também eu vou fazer isso, viu? Mas fiquem despreocupados. Amanhã, então, depois do almoço, eu já dei uma solução para isso. Então, eu vou mostrar a prova para vocês. A prova nossa o que a gente fez. Eu não tenho condição de saber quem fez qual prova e de que jeito que foi. Por quê? Porque a gente elabora 20 questões e o sistema buscou 10 questões, randomizou essas 10 questões e cada um teve uma prova, então, diferente. Dessas 20 questões, o sistema randomizou, buscou 14 questões, que eu vou mostrar dessas questões para vocês. Então, essas questões têm alternativas nelas, as alternativas corretas, embora algumas das provas que vocês fizeram, ou que alguns dos alunos fizeram, não vai estar igual, logicamente. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar uma questão. Carol, se puder fazer isso, se quiser fazer essa questão e me mandar isso amanhã, até por volta das, sei lá, amanhã, e aí eu olho, tá? Mas eu acredito que não são muita gente, não. Mas se quiser fazer, pode fazer, tá, Carol? De vocês dois eu tenho, por exemplo, tá? A do Thomas eu estava olhando, essa questão parece, olhei bem rapidamente, parece que o dele não teve esse problema, tá? Então, a prova tá aqui, tá?
Então, essa prova aqui, ela tem 15 questões. Alguém desmarca, por favor? Aliás, não precisa. Vocês estão vendo essa prova aí, normalmente? Pode responder no chat. Tá dando para ver sim, professor. Então, tá joia. Então, essa prova aqui tem 15 questões. Como as provas não são iguais, essas 15 questões caíram na prova de vocês. Então, vejam bem. Eu vou só fazer a leitura dela aqui, rapidamente, e aí tem a questão marcada certa ou errada. A questão certa, ela está negritada, igual está aqui, letra E, tá? Então, por exemplo, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais nos termos disciplinados na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a questão número 1, aliás, desculpa, essa questão aqui, número 1, ela pode estar na questão número 2 de vocês, número 10, número 8, e assim por diante. A letra dela, a correta aqui, como vocês estão vendo, é a letra E. Então, a resposta correta é essa aqui, tá? Então, o que está dizendo sobre os direitos e garantias? Os direitos fundamentais são disposições que reconhecem e declaram propriamente os direitos inerentes à dignidade de todo ser humano. As garantias são disposições assecuratórias do exercício do direito. Então, essa é a resposta correta. Aonde está marcado aqui as questões em amarelo, estão negritadas em amarelo, é onde estão os erros nas alternativas. Então, isso tudo aqui vai estar disponibilizado lá agora, já está, só vou desocultar para vocês agora isso ali, e os alunos podem ter acesso a essa questão, tá? Então, essa é a resposta correta, é a letra, aqui no meu caso é a letra E, que está marcado e negrita, está sublinhado ela aqui. A questão 2, a edição da emenda condicional número 45 de 2004 inaugurou um novo panorama nos acordos internacionais relativos a direitos humanos na República Federativa do Brasil. Quanto à formalidade exigida para a incorporação das novas normas internacionais em geral, os tratados dos direitos humanos, essa emenda determina que, também falamos isso na aula com vocês, que os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, é só prestar atenção aqui, onde está marcado novamente em negrito aqui, vocês vão ver onde estão o erro, né? Essa parte da emenda constitucional aqui já está no próprio enunciado, inclusive da questão 2, essa questão 2, tá? Eu acho que essa questão aqui é a questão que está errada, né? Está errada não, ela não está atribuída à nota, tá? Informe se é o verdadeiro ou falso o que se afirma seguir, acerca da Carta das Nações Unidas de 1945, tá? Acho que é essa mesmo, não é, Thomas? Marca aí e fala. Thomas não, Carol, é essa aqui, não é? Eu estou olhando aqui no sistema, professor, para ver se eu também tive esse problema. Você não teve, não. Foi só a Carol, Thaís, quem está aqui. João Pedro também não teve, que está aí. Mas eu acho que foi essa, viu, Carol? Então, a resposta correta é como você marcou. A resposta correta é a letra C. As duas estão verdadeiras, a primeira e a terceira está verdadeira, e a segunda está errada, né? É um dos propósitos das nações manter a paz e segurança internacional, para este fim tomar individualmente medidas paliativas, não, para evitar a ameaça de paz, reprimir os atos de agressão ou qualquer ruptura da paz, e chegar por meios bélicos em conformidade com os princípios da justiça e do diálogo internacional. Então, essa questão aqui está errada. Quando a ONU foi criada, o objetivo principal dela não era nem esse, o objetivo principal dela era, por meio da diplomacia, resolver esses assuntos de conflitos, de justiça e etc. Né? Então, a correta é essa aqui, ó, letra C. No caso, se eu não me engano, da Carol, por exemplo, a questão dela está na letra B, mas independente disso,
O problema da questão é que, para quem caiu essa questão, ela não teve atribuição de nota. E aí eu vou ter que fazer manualmente, vou corrigir, tá bom? Pode ficar despreocupado, Thaís, Carol. A questão 4. Um marco mais significativo da formação do direito internacional dos direitos humanos, a qual entrou definitivamente a agenda internacional e se tornou objeto de vasta regulamentação do direito das agentes e atenção de vários foros internacionais internos, bem como referências mínimas, às quais se deveriam conformar as ordens jurídicas nacionais e marco jurídico com pretensão de prevalência sobre valores no direito internacional, como a soberania nacional e a não intervenção em assuntos e a vontade estatal. Esse texto aí em cima se refere ao quê? Se refere à Segunda Guerra Mundial, né? Foi a partir das bestialidades da Segunda Guerra Mundial que surgiu essa discussão aí de direitos humanos, de garantir a eficácia e aplicabilidade dos direitos humanos, né? A Revolução Francesa já tinha passado, em 1789, Revolução Industrial foi antes um pouco, né? Século XVII. O Iluminismo é da mesma época da Revolução Francesa, e a independência dos Estados Unidos também está na mesma categoria, na mesma época, século XVII, tá bom? Mas essa questão se refere à Segunda Guerra Mundial. Em relação ao conceito de direitos humanos, identifique e vê as alternativas verdadeiras e falsas e, em seguida, marque a alternativa correta. Bom, os direitos humanos surgiram a partir do século XX e devem ser utilizados apenas nos países democráticos, né? Esse aqui é o grande erro dessa questão aqui. Apenas nos países democráticos. Não. É em todos. Ela tem validade internacional para todos aqueles países que são signatários dos direitos humanos. É lógico que os direitos humanos se aplicam com mais qualidade, com mais efetividade dentro dos países democráticos. Então, a questão certa neste caso aqui é a letra A. Outra coisa, os direitos humanos devem privilegiar apenas a parcela mais carente da população. Não é só a parcela mais carente, é todo mundo. Tá? Direitos humanos não foram feitos só para pobres, excluídos. Foram feitos para ricos, foram feitos para o Estado, e etc, etc. Tá? Identifique a sequência que apresenta apenas características dos direitos humanos. Então, nós olhamos isso aí, nós enumeramos 10 características dessas para vocês em nossas aulas, no dia que nós estávamos estudando isso. Então, a resposta correta é universalidade, irrenunciabilidade, efetividade e complementariedade, tá? Dessas outras características, dessas outras questões, elas não são características apenas dos direitos humanos, tá? Elas são características do próprio direito, Então, veja que a pergunta apenas, tá? Dos direitos humanos. Então, essas 4 aqui, tá? 7. A evolução dos direitos humanos costuma classificar geralmente em gerações de direitos em 3 fases, conforme o processo evolutivo histórico. Assinale a alternativa que apresenta a correta e cronológica classificação. E cronologicamente é essa classificação, tá? Então, a resposta correta, no meu caso aqui, é a letra D, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e direitos difusos, tá? Então, os direitos da primeira geração trata dos direitos civis e políticos, tá? São os direitos ligados à liberdade. Os direitos econômicos é o direito da segunda geração, que trata dos direitos sociais e econômicos e etc., e os direitos difusos, que trata dos direitos de solidariedade ou fraternidade, lá da Revolução, e os 3 juntos compõem aquele lema lá da Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá?
A Declaração dos Direitos Humanos pode ser caracterizada principalmente por sua amplitude, compreendendo um conjunto de direitos e faculdades, sem as quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Em segundo lugar, pela universalidade aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, seja qual for o regime político dos territórios nos quais incide. Assinale abaixo assertivo que é contrária ao enunciado acima. A resposta incorreta é objetivo delinear uma ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade humana para orientar o desenvolvimento de uma raça superior. É igualdade, gente, não tem raça melhor do que o outro, não, tá? Então, essa aqui é a questão errada. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Organização das Nações Unidas. A resposta correta é a organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Teoricamente, né? Porque quando nós falamos com vocês, o Conselho de Segurança da ONU, nós temos 5 países lá que mandam e desmandam. Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, China, né? Questão A aí, por exemplo, as Nações Unidas, o nome Nações Unidas foi em decorrência das discussões da Primeira Guerra Mundial. Não é da Primeira Guerra Mundial, é da Segunda Guerra Mundial, tá? A Assembleia Geral da ONU aconteceu na capital do Reino Unido, em 1946, ficou decidido que a organização seria nos Estados Unidos, é correto, mas na cidade de São Francisco. Não é na cidade de São Francisco, é na cidade de Nova York. Ainda está sediada até hoje lá, tá? O propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver os conflitos armados e os problemas internacionais de caráter econômico, tá? Aí está marcada essa questão aí, que é onde está o erro, tá? O propósito das Nações Unidas manter a paz e segurança internacional e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz sem reprimir os atos de agressão antes iniciados. Essa é outra parte que está errada nessa afirmação. Assinale a alternativa correta a respeito das características dos direitos humanos, tá? O princípio da interrelacionalidade dispõe que os direitos humanos e o sistema de proteção se interrelacionam, permitindo as pessoas escolherem entre os mecanismos de proteção global ou regional, pois não há hierarquia entre eles. Inclusive, gente, essa questão aqui é a questão certa, e inclusive, no vídeo que está gravado aí, disponibilizado, Thomas, a gente reforça essa ideia aí, tá? Não há um sistema melhor do que o outro, eles se complementam, eles se comunicam, se interrelacionam. Aí no vídeo a gente dá mais uma ênfase nisso daí. Algumas provas caíram essa fotinha aí, ó, essa ilustração da queda da Bastilha. E aí tem um textozinho e o que significa, tá? A resposta correta é a 1. São princípios que expressam ainda os ideais da Revolução Francesa apenas apresentados no 1, 4 e 5. Ou seja, só para consertar, o 2 e o 3 está errado. A liberdade consiste em poder fazer tudo, sendo que o exercício dos direitos naturais de cada um não tem limites, senão sua vontade. É lógico que a liberdade não consiste em fazer tudo, né? Primeiro que tem que ser tudo dentro de acordo com a lei e em determinadas situações. Então, a liberdade não é absoluta, ela é relativa. Exemplo é nós aqui, agora, nessa época de Covid-19, né? Se a gente pudesse, a gente estava assistindo aula agora de forma presencial, tá? Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado, e, sendo preso, o tratamento cruel só será permitido em caso de grande risco à segurança do país. Tratamento cruel acabou, passou, não pode ficar batendo mais ninguém, torturando e etc, né? Bom, a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Esta frase do pensador Raymond Aron, que é francês, um sociólogo francês, define o período em que a opinião pública mundial acompanhou o conturbado relacionamento
entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sobre a Guerra Fria, leia-se as afirmativas abaixo, né? Todas aqui, todas estão corretas, com exceção da última. Em 1949, os Estados Unidos detonaram experimentalmente a sua primeira bomba atômica. A partir de então, a Guerra Fria entrou na fase ameaçadora da corrida nuclear. Não foi isso. Em 1944, os Estados Unidos detonou as suas bombas atômicas, né, em Nagasaki e Hiroshima. Nagasaki, que matou 80 mil pessoas, Hiroshima, 200 mil pessoas. E ali começou a corrida nuclear, de fato, que veio ser exacerbado com a Guerra Fria, tá? Na prática, a Guerra Fria começa em 1949, ok? Aí tem uma questãozinha 13, que é de interpretação de texto, tá? Então, ela tem que fazer a leitura do texto, que é sobre direito de autodeterminação, sobre migração, e aí interpretar. Interpretar o que vem a ser nessas alternativas. Para quem caiu na prova, é, interpretando aí a alternativa correta, que no caso é a letra C, pois essas duas aqui está errada, tá? Solicitação do reconhecimento do refugiado não foi deferida, porque o solicitante entrou com documento falso e foi preso, tá? Ela não foi deferida, mas não foi por causa desses motivos, tem que ler o texto aqui e ver. Sendo indeferida a solicitação de refúgio, o solicitante poderia enviar o recurso ao Ministério da Justiça. Então, leia aqui direitinho e vocês vão observar que não é no Ministério da Justiça. Sobre os direitos humanos, assinale a alternativa correta. Os direitos de terceira dimensão, são chamados de direitos difusos ou direitos transindividuais, que extrapolam os direitos do indivíduo dentro da sociedade, focados na proteção do gênero humano. Evidencia nesse contexto a ideia de humanismo e a universalidade, tá? Letra B não é, porque direito de primeira geração, com base histórica na Magna Carta e no Tratado de Versalhes. A letra B poderia ser com base histórica na Carta Magna de 1215 da Inglaterra, mas não tem nada a ver com o Tratado de Versalhes, tá? O Tratado de Versalhes fala muito mais das relações internacionais entre estados. Doutrina é unânime em reconhecer que a expressão direitos humanos é sinônimo da expressão direitos fundamentais, inexistindo a distinção entre os termos. Não, direitos humanos é diferente, tá? Direitos humanos é uma declaração. Direitos fundamentais já são direitos expressos na Constituição para cada pessoa, tá? Direitos humanos, segunda dimensão, colocam em perspectiva os direitos sociais e econômicos, bem como os direitos coletivos, sendo a Constituição de Weimar a primeira carta política a reconhecê-los, tá? Não trata especificamente dos direitos coletivos, tá? Alguns doutrinadores já reconhecem a existência da quarta e quinta dimensão dos direitos humanos, ok? No primeiro caso, o foco seria o direito de desenvolvimento e a paz. No segundo, os direitos estariam ligados ao direito de genética, direito à genética e ao meio ambiente. Está errado essa questão, tá bom? A questão 15 era uma questão também que ela é discursiva. E aí, aqui tem uma chave de resposta que daria para a gente fazer a correção. Ok? Então, essa aí é a correção da prova. Está disponibilizada lá, está oculta, vou desmarcar ela ali agora, viu, Thomas? Está salvo para vocês. Pois é, ô João Pedro, essa questão aí é justamente uma questão que deu problema, tá? Então, isso aí é o que eu vou
É porque algumas notas, alguma questão, tem uma questão que ela foi randomizada e ela não estava com valor atribuído. Ela estava com valor atribuído 1 ou 0, né? Então, esse que foi o problema, ok? Então, por exemplo, às vezes no seu caso não deu problema porque você não errou, ou você errou ela. Por isso que a nota saiu certa, tá? Se você tivesse acertado ela, por exemplo, talvez seja isso, tem que conferir, tá? Aí a questão lá ficaria com valor inferior, ok? Gente, então, essa é a devolutiva da prova, tá? Um tempo está acabando, já apareceu uma mensagem aqui, e então, o Thomas, eu vou disponibilizar essa gravação para vocês, da correção da prova, tá? Amanhã, e vou disponibilizar também para vocês os vídeos aulas explicativos dessa disciplina que nós vamos ver, que é o Sistema de Proteção Internacional aos Direitos Humanos. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado, hein? Deu Tá bom? uma revisão bacana. E aí, Carol Carol, Parece, Thaís, parece amanhã eu que vou os demais certo. saíram. Professor, Tá então, bom. que o senhor deixou duas partições, um é aula 3 e outro aula 4. É Elas porque eu estão em reservei branco, não unidade. tem nada. O senhor ainda vai Tá. postar algum? A aula 4 não tem nada mesmo. A aula 4, se você entrar aí e ver, foi a semana da prova. Então, Aham. aí é só para vocês visualizarem mesmo, para ter uma noção. Amanhã eu vou postar também, provavelmente amanhã ou depois, vai sair o cronograma da faculdade, dessas atividades todas, aliás, dessas próximas semanas, e aí eu vou colocar no cronograma para vocês irem se organizando aí. Não coloquei porque não pude fazer postar nada no material, que era só para o pessoal dedicar à prova. Muito ansioso, os alunos estavam muito ansiosos, pensando que a prova ia ser muito difícil, e acabou que foi fácil, né, Thomas? Professor, eu achei até tranquilo. Eu deu para acompanhar bem o material que o senhor tinha passado. Tanto a de filosofia quanto de direitos humanos. Uma coisa ou outra que eu acabei me tendo uma dificuldade, mas no Aquele material demais que você foi até pediu de tranquilo. filosofia, por exemplo, aquele material de filosofia que você pediu, enviar para vocês, estava tudo lá. Tava sim. Inclusive teve gente falando comigo, eu peguei e falei, olha, lê o material que tá tudinho, não. Então, Tá? bacana. Então tá certo, professor.